Cris Oliveira. Ele é criador do sistema Prisma de tomada de decisão, ele é mentor da Academia Fiesc de Negócios, founder da CR8. E o Cris, ele trabalha com gestão de equipes, gestão de pessoas, gestão para tomada de decisão, trabalhou com RH há muito tempo já, podcast, eu não sei por onde começar, Cris, tinha podcast de times que arrebentam, é isso aí, Cris? Equipes de alto desempenho, nós vamos ter aí um momento aí de fala muito importante, da referência aí no nosso estado de Santa Catarina, falando sobre recursos humanos. Conta um pouquinho para nós o que é ser um designer de futuros estratégicos, Cris. Fala aí para nós. Ei, Ernesto, uma alegria, uma grande satisfação poder conversar contigo. E um tema, vamos lá, somos pessoas criando valor para outras pessoas, quer dizer, criar valor e comerciar faz parte de quem nós somos fundamentalmente. Então eu estou muito entusiasmado, na verdade, por esse papo. E se a gente conseguir alcançar, né, nos aproximar do Talent Intelligence, que é essa nova onda aí que tu estás trazendo, eu acho que vai ser bem legal. A atuação como designer, ou me intitular um designer de futuros estratégicos, tem a ver muito com o momento que os empreendedores e empresários estão vivendo. Quer dizer, a gente está num cenário de extrema incerteza, de mudanças muito rápidas, alta velocidade. Então, as soluções que nós utilizávamos no passado já não dão mais conta. Então, a gente precisa estar constantemente criando, desenvolvendo, e aí a questão do design. Eu sou administrador de empresas, não sou designer de formação, eu fico bem no encontro dessa necessidade de criar soluções, né, para que as empresas prosperem. Então, estamos sempre em busca de um futuro melhor, de desenvolvimento e progresso, e é disso que a gente fala, né? E a gente vem falando sobre o ralo financeiro, né? Às vezes o custo da tomada de decisão errada no RH, os contextos, na realidade, hoje em dia, eles são muito mais complexos, né? As pessoas são complexas, candidatos complexos, vagas muitas vezes complexas que não estão tão claras. O RH, ele como um todo tem ficado cada vez mais complexo. Então, é fácil errar, não é? A impressão que eu tenho é que é muito fácil tomar uma decisão e ela não ser a melhor possível. Sem dúvida. Olha só, Ernesto, qual que é a maior ameaça? Todas as empresas que eu tenho conversado não tem aqui uma sensação de crise, uma sensação de estar fazendo as coisas erradas. Está todo mundo trabalhando engajado, está todo mundo trabalhando com muito afinco. Porém, eu estou tomando decisões baseadas em critérios, em categorias que já não resolvem mais, que já não funcionam mais, isso é um grande problema. Então, vamos pegar o teu enfoque, né, na gestão de pessoas, de aquilo que eu fazia para selecionar um candidato, funciona? Tá dando certo? É isso que a gente está colocando na mesa. Porque se não está funcionando, a gente tem que buscar novos métodos, a gente tem que buscar novas maneiras de fazer. E começa pela compreensão desse futuro que a gente quer construir. Quer dizer, ferramentas hoje, a Bloom tem múltiplas oportunidades, está com uma onda de inteligência artificial chegando assim de maneira avassaladora nas nossas rotinas. A pergunta é, como eu vou utilizar isso para obter ou para construir, para caminhar essa caminhada aí que a gente está tentando botar em ordem. E quando fala em custo, hoje falar especialmente em pessoas, os custos são muito altos. Quer dizer, o custo não só de contratar em si, do processo de recrutamento e seleção, mas o custo do não desempenho. A gente pode, acho que vamos ter oportunidade aí no decorrer da nossa conversa de ampliar esse papo, porque é um tema, como você falou, complexo, mas ele pode ser categorizado, ele pode ser analisado com profundidade. Então, o passo é isso. Não podemos deixar... E ela chamou muita atenção, não sei se eu vou conseguir replicar exatamente, mas foi de um grande empreendedor falando sobre o custo de contratar um cara caro, um cara bom, mas caro, né? E se a pessoa não entendeu que esse cara bom, e claro, ele custa caro, é um investimento, talvez a pessoa não saiba que o custo de um cara ruim ou mal colocado numa posição que deveria ser a mais estratégica, ela pode ser um custo muito maior do que aquele valor, aquele salário que a gente acaba tendo. E aí a gente vem falar sobre os erros que a gente pode tomar, né? Que tipo de erro? Quais são esses custos invisíveis atrelados a que tipos de erros que podem acontecer no RH? Acho que isso é uma coisa que faz a gente refletir, né? Quando vê um grande empreendedor falando sobre a importância da tomada de decisão assertiva, né? Sem dúvida. O que eu vejo está cada vez mais forte, né? A conexão das pessoas com a estratégia do negócio. Às vezes uma coisa muito simples. Vamos lá, pode ser uma tarefa elementar. E aí, às vezes, a gente acaba desprezando um pouco isso, porque, vamos lá, um atendente.
tá? Se eu estou numa empresa de serviços, qual é o papel do atendente? É uma coisa bastante simples, é fácil. Atenda bem as pessoas, seja cortês, atenda com agilidade, seja rápido, seja preciso naquilo que está oferecendo. Isso exige da pessoa uma carga de conhecimento, então a gente tem uma curva de aprendizado necessária. Então, se essa pessoa não... posso falar de onboarding, posso falar de todos os processos que dão condições para essas curvas de aprendizado, mas no fim do dia, eu preciso de uma conexão desse ser humano com aquilo que a empresa está tentando construir. E se, isso talvez seja uma falha, né, de a gente desprezar essa questão. Por quê? Porque eu tenho que suprir a vaga, eu tenho que colocar a pessoa no trabalho, e aí eu acabo esquecendo disso. Que, um mês vai bem, 2 meses vai bem, no 3º mês, talvez as coisas já comecem a ficar um pouco mais difíceis, no sentido de engajamento, de atenção e de cuidado. E se eu estou num cenário de mercado, que o mercado se transforma rapidamente, mesmo esse atendente, ele vai precisar continuar aprendendo ao longo do tempo. Então, não é só uma curva de aprendizado inicial, quer dizer, a culturação, ele entender como funcionam as coisas na empresa, mas ele tem que estar disposto também a se transformar e se desenvolver ao longo do tempo. Então, se eu simplificar demais, estupro a vaga, coloquei outra pessoa lá, já eu vou ter rotatividade, já eu vou ter que repor, e aí, olhando para o RH como função, né, isso vai gerar retrabalho, vai gerar desperdício. Se eu olhar do ponto de vista da gestão, quer dizer, o que eu estou construindo ao longo do tempo, se eu não consigo ter pessoas que se engajam ou se imbuem nesse processo, né, do lifelong learning, né, do aprendizado ao longo da vida, do posicionamento estratégico, eu não consigo construir nada, eu vou estar sempre no mesmo lugar. E aí abre espaço para a concorrência tomar um pedaço de mercado. Então, vamos lá, não é simplesmente eu executar bem uma tarefa, é entender que essa tarefa tem que entregar valor para o mercado, tem que entregar valor para os outros stakeholders, né, ao longo do tempo. E aí eu peço licença para apontar, né, para as próprias necessidades desse colaborador, desse indivíduo, desse profissional, que muitas vezes ele é subutilizado. Então, ao mesmo tempo que ele não se compromete com tarefas simples, a gente não retroalimenta ele com a possibilidade de sonhar e de construir algo maior. Né? Muitas vezes eu nem mapeio isso, eu estou tão focado em suprir aquela vaga que, eu não enxergo que essa pessoa pode dar uma contribuição muito maior. E olha, Cris, você está falando um negócio que faz todo sentido, né? E, lógico, eu atuo muito na área de chão de fábrica, lean manufacturing, produção. A gente fala muito sobre o sistema Toyota de produção, que é uma relação de confiança entre o senhor dono lá, né? Claro, eles viveram pós-guerra, eles tiveram que se reinventar, mas a impressão que eu tenho é que a gente vive uma eterna guerra, né? E a gente teria que dar teria que ter um fundo do poço para chegar e mudar, e a gente nunca chega naquele fundo de poço, mas essa relação de confiança entre o cara saber que eu posso confiar no meu funcionário, mas o funcionário também está confiando no senhor dono lá, no patrão, no diretor, no gestor, para tomar a melhor decisão, para enxergar que ele está sendo subutilizado. Era lá a 18ª perda do Lean Manufacturing, a subutilização dos cérebros, né? São desperdícios que foram se encontrando, começou lá com 7, foi para 8, 9, 10, foi seguindo em diante. Então, essa subutilização do cérebro humano, da capacidade humana, eu não vejo momento melhor para fazer até um merchandisezinho da plataforma, que é a nossa patrocinadora aí, fomentadora do Congresso, Talent Intelligence, que é a nossa Talent Ads. Então, o que você está me falando é que, assim, uma tomada de decisão errada, ela pode custar caro. Estamos abrindo aí a caixa preta financeira, né, do RH. E se a gente tem uma plataforma, né, nosso patrocinador oficial aí, o Talent Ads, que te facilita enxergar a subutilização cerebral de alguém, quer dizer, você tem lá um valuation humano que é muito maior do que aquilo que você está aproveitando da pessoa, isso pode ser um facilitador, um tomador de decisão muito mais estratégico para a empresa. Será que eu posso chegar nessa conclusão mesmo, Cris? Olha só, a gente pode, não é o nosso objetivo entrar, né, no Talent Ads aqui, mas uma das coisas que tem visto isso muito claramente, vou pegar a questão de dados. Hoje a gente vive mergulhado em dados, exige um excesso sem critério de informação distribuída, e o nosso desafio como gestores é o quê? Transformar isso em suporte para tomada de decisão. E aí tá cheio de guru da IA dizendo o seguinte: não deixa a IA, que a IA vai decidir para você. É isso, né? Não só vai te ajudar a analisar, né? Não só vai dar conta desse volume, mas também vai te ajudar a ter mais clareza para a tomada de decisão. Eu tenho visto isso muito pouco acontecer. Ao contrário, eu vejo grandes volumes de dados sendo tratados, né? E uma certa dificuldade de abstrair. Por quê? Porque isso ainda está sendo muito dependente da nossa capacidade humana. A pergunta não é qual é o dado que eu uso básico. Isso, vamos lá, em qualquer nível, né? Desde a operação do recrutamento, a operação do onboarding, a operação da gestão do desempenho,
ou das decisões financeiras, né? Quer dizer, eu tenho ainda que usar a base de conhecimento, de experiência dos gestores para apontar assim, que decisão isso realmente vai melhorar, né? Qual é que é o caminho que isso vai facilitar? Ter uma ordem, né? Um direcionamento, tem o dado. O dado tem que ser transformado em informações. Essas informações têm que ter uma transformação em estratégia, né? Em decisões estratégicas com base nisso. Então, ter esse mecanismo para isso acontecer é o que talvez seja o caminho, né? Sem dúvida. O erro central é o quê? É confundir informação com inteligência. É isso que você está trazendo, né? Olha só, você tem que transformar informação em capacidade de tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas. E aí, aqui a gente está falando de gestão de pessoas, que é o teu público, mas isso pode ser para qualquer área da organização, percebe? Então, quando o gestor de RH ou quando o recrutador vai contratar um comprador, amigo, ele não é só um comprador, porque ele vai ter esse volume de informação, ele vai ter complexidade do mercado, ele vai ter mudanças rápidas de cenário, né? E ele precisa estar preparado para isso. Então, vamos lá, não é uma mecânica simples, né? Não é só o cargo, é o futuro que está mal definido. Eu tenho que trazer esse cara como comprador com uma visão de médio e longo prazo. E aí, desculpa eu me estender, mas o recrutador vai dizer assim, cara, mas isso é impossível porque as pessoas não chegam aqui com essa expectativa. Eles chegam aqui querendo o salário do mês. Né? E ainda, Ernesto, eu escutei vários falando assim, não, e se for muito jovem, ele vai querer daqui 3 meses ser gerente da fábrica, ou da empresa, entendeu? Porque tem uma expectativa muito alta. Então, nós temos um outro papel aí, né? Que é juntar essas duas coisas. Eu tenho informação, eu tenho instrumentos de avaliação de perfil, eu tenho que trazer isso para perto do futuro que a empresa está tentando construir e se aproximar. Eventualmente, isso, dizer assim, esse cara não serve. Quanto antes você perceber, quanto antes você antecipar, melhor. Né? É isso, ele tem aí uma causa fundamental. Então, essas métricas que olham muito o passado, elas acabam não permitindo que a gente tome decisões acertadas para o futuro. E os dados, eles estão acontecendo, né? Então, a tomar decisão baseada em dados recentes, dados que sejam... Quando eu comento de contratação, eu me lembro dos grandes projetos de consultoria, a gente contratava bastante gente, tinha um volume de candidatos, mas muitas vezes a impressão que eu tenho é que os candidatos, eles, com o volume de informações atual que ele tem, que ele vive, ele tem um assédio muito grande de oportunidades, de conhecimento, coisas que talvez na época do nosso começo de carreira, da carreira dos nossos pais, não existia. O cara acabava se contentando com aquela oportunidade que vinha e feliz da vida porque ela estava ali. Então, por isso se ficava 30 anos numa empresa, né? Então, hoje, a rotatividade ela acontece por N fatores, alguns que nem são totalmente alinhados à tomada de decisão assertiva de dentro do RH, mas aquelas que a gente pode controlar, como que você sugere a gente ter controle sobre elas? O que a gente consegue, o que a gente não consegue controlar como RH? O que você enxerga sobre isso, Cris? Vamos lá, né? A gente falou da questão da inteligência, quer dizer, eu ter, lógico, dados que me informam, eu ter métricas que orientam, mas eu principalmente ter essa inteligência que suporta a decisão. E aí, vamos lá, alguns elementos que eu posso trazer para o gestor de recursos humanos, falando especificamente aqui, vamos lá, não é só do RH, é da liderança como um todo. Então, a pergunta é assim, que tipo de competência não vale mais a pena desenvolver dentro da organização? A gente vem num movimento de automatização, vamos lá, a gente vai embarcar num momento onde a gente vai andar lado a lado com robôs. Tá, mas vai dizer assim, Christian, no Brasil isso vai demorar um pouquinho mais? Sim, lógico, mercados mais competitivos como a Alemanha e Estados Unidos já estão ter isso mais rapidamente, China está descontando muito nisso, mas vai bater aqui com certeza por uma questão de competitividade. Se as nossas organizações, as nossas empresas não fizerem, vão sofrer com concorrência. Então, sim, a gente tem que saber que competências desenvolver, mas também entender quais já não são mais necessárias. E justamente pegar nesse ponto, aonde eu vou investir nas pessoas e aonde não tem como evitar a automatização, porque vai chegar esse momento. E antigamente a gente olhava para a produção de fábrica, né? Agora já não tem mais esse limite. O escritório de advocacia está vivendo esse momento também, percebe? Porque está chegando aí. Então, quando eu troco o talento por tecnologia, ou onde eu não consigo trabalhar sem o talento, eu preciso muito do talento para que ele seja, ou para que ele desenvolva o máximo do seu potencial. E aí, engatado nessa, né, Ernesto? Eu vou contratar pela competência
pela história, pela experiência que ele já teve, ou eu vou contratar ele pelo potencial que ele pode aprender, desenvolver e colaborar? Porque a gente está num momento que, quando eu estou num cenário de incerteza, eu tenho que ter uma capacidade de aprendizado absurda, estar disposto, estar aberto a aprender. Então é isso, eu olho para o passado, para a experiência, para aquilo que ele já fez, eu olho para a possibilidade dele desenvolver coisas novas que a gente ainda não sabe nem muito bem como especificar, né? Eu falava, só para trazer um exemplo bem simples, uma coisa corriqueira, 5, 6 anos atrás, eu instigava lá os estudantes lá do quais serão as profissões do futuro, e aí lá vamos trazer alguns elementos, e aí eu brincava, vai ter piloto de drone ou não vai ter piloto de drone? Hoje, cara, tá cheio de demanda por piloto de drone, ponto final, e não é só para tirar fotinho, entendeu? É para fazer tarefas técnicas fundamentais, né? Na agricultura, na prevenção, quer dizer, tem mil coisas que está sendo usado. Então é isso, a gente precisa olhar para as coisas que a gente precisa manter e redesenhar outras estruturas que já estão obsoletas, quer dizer, não adianta tentar manter o que é impossível, que o custo vai chegar, né? Tudo aquilo que a gente começou conversando lá sobre os custos invisíveis, o financeiro ele só vai sentir um pouquinho depois, não é isso? Eu já tive escola e eu lembro que na época a gente tinha computação, escritório de beleza, e hoje talvez teria novos modelos de negócio aí, talvez uma escola de piloto de drone. Então a coisa vai se reinventando, não é isso? A tomar decisão ela tem que ser rápida, porque senão daqui a pouco alguém já tomou o seu lugar, né? Mas eu queria voltar, a gente às vezes vai saindo um pouco do nosso foco aqui, e eu quero pensar com a experiência do Cris, né? A gente já vai se encaminhando aí para os últimos 10 minutos de entrevista finais, né? E eu quero chegar numa lógica que transforme um pouco mais do pensamento do RH em algo que não seja só um centro de custos, um cálculo de passivo trabalhista, passivo do RH, mas como transformar isso num centro de lucros? Como fazer para que a gente consiga pôr uma priorização maior na tomada de decisão do gestor, do CEO da empresa, focando em estratégias de RH? Não sei se a gente consegue calcular um ROI de uma contratação, é uma coisa complexa isso aí, né? É difícil. A gente é economista também, engenheiro, economista, mas eu nunca fiz um cálculo desses, não sei se você já viu. Ou se o RH ele sabe calcular ou apresentar as perdas financeiras das tomadas de decisão dele, são assuntos bem difíceis, né? E como chegar para que essas informações elas venham traduzidas lá para o CEO da empresa de uma forma que ele consiga tomar a melhor decisão, né? Então essa invisibilidade dos desperdícios da RH para o CEO, como é que faz um relatório estratégico para isso aí acontecer e chegar de forma que o RH não chega, só perdi mais um José lá que o índice de rotatividade aumentou de 5% para 7% esse ano, né? Enfim, o reflexo é um número, mas como trazer isso para algo que seja mais estratégico, né? Afinal, a gente tem lá, você falou de vendas, o vendedor é importante, mas o vendedor foi o RH que contratou, se a venda está dando certo, o RH tem um dedinho ali, né? Então, como transformar isso tudo num relatório financeiro para mostrar a eficiência do RH, né? Eu acho que são as coisas que a gente gostaria nesse momento reta final aí, aos pouquinhos e destrinchando para tentar achar aí algum indicador, né, de resposta. Eu acho que essa tua pergunta, vamos lá, eu não sei se eu tenho tanta competência, mas eu gostaria de me atrever a compartilhar a minha percepção, tá? Algumas visões que eu tenho a respeito desse processo. Eu acho que o primeiro passo é que diferente de outros setores da organização, o RH ele não tem como prometer certeza, ele trabalha com um conteúdo de certeza bastante grande, mesmo que, vamos lá, a gente pode superar, inclusive, benchmarks do mercado a partir de determinadas estratégias, né, que são implementadas internamente. A gente tem vários cases aqui em Santa Catarina que mostram isso, né? De que maneira é feito isso? Primeiro, é ajudar os líderes a ter critérios bem claros, né? Para demonstrar isso para suas equipes, onde eles querem chegar, de que maneira é avaliado, de que maneira eles vão ser desenvolvidos. Isso começa desde a prospecção, sabe? Desde do recrutamento. Não é uma coisa que é só para quem está lá dentro. Eu acho que assim, os melhores cases, né, as referências que a gente tem, eles já começam a fazer isso muito antes. Dizer, ok, você vai entrar, mas você já sabe onde você vai entrar. Você já conhece e sabe quais são os desafios que a gente enfrenta. Assumir os trade-offs, né? Quais os setinhos e senãos que a gente tem que assimilar e reconhecer, porque contar com as coisas como então a vendas que depende de recursos humanos também é difícil garantir, se o financeiro também depende. Então acaba virando uma dúvida, né? E a tomada de decisão, quanto mais assertiva, mais chances dos outros também terem uma certeza maior da coisa acontecer, né? Eu acho que é uma grande lógica, né, a se pensar dentro das empresas também, né? Sem dúvida. E aí, dando sequência, vejo isso já vem acontecendo, e eu acho
acho que a necessidade está cada vez mais imperiosa, não só suprir a vaga do momento e garantir lá a lotação do pessoal, mas dele enxergar o impacto futuro e trabalhar junto com a estratégia do negócio para alinhar isso. Quer dizer, não é só, tá bom, vamos botar a operação funcionar hoje, nós temos que pensar no médio e longo prazo os desdobramentos disso. E aí a inteligência artificial como um suporte, como um apoio, não como um oráculo, não vai responder tudo, não vai dar conta disso, mas tem um papel importante aí. E aí esse RH, ele passa a ser um arquiteto de decisões, ele passa a ser um designer também, ele passa a ser não simplesmente um gestor de métricas, né? Ele acaba colaborando até para criar uma linguagem comum entre estratégia, pessoas, futuro, e conectando as coisas. Eu penso que essa seria talvez uma maneira, né, ou um meio, um caminho que deve ser construído. Talvez dizendo que eu não estou citando uma ferramenta, eu estou sendo uma conversa muito geral, né, e aí cada um que está nos escutando vai pensar lá na situação dele. Quer dizer, poxa, se dado eles passam a ter um propósito, que propósito faz mais sentido para a minha organização? Se as métricas elas deixam de competir entre si, qual é que é o meu cuidado no estabelecimento dessas metas para não atropelar o meu processo? De que maneira eu coloco as inteligências artificiais, os agentes ou soluções como o Talent Edge a serviço da estratégia, pensando na prosperidade do negócio ao longo do tempo? E aí, vamos lá, as decisões elas ficam mais suportadas, elas ficam defendíveis, quer dizer, não é isso, né? Não é apenas velocidade, mas também ter consistência. E ao final eu vejo esse RH ajudando a organização ganhando coerência ao longo do tempo. É isso. Hoje as IAs, lógico, elas vêm para facilitar, mas quando você começa a usar as IAs, elas te enchem de mais dados, mais informações, que se você não tiver uma IN, né, uma inteligência natural bem focada, funcional, aproveitando essas informações, direcionando, muita coisa acaba podendo confundir e piorar, né? Colocando mais em... Quando eu falo com a equipe do Talent Edge, eles hoje desenvolveram uma estratégia de recrutamento e seleção que avaliam 12 fatores. Eu trabalhei com coisas complexas, né? Secagem de madeira, já trabalhei. É coisa mais complexa que eu imaginei. Tinha 6 fatores diferentes. E 12 fatores é muito complexo sem ter algum tipo de metodologia, algoritmo, trabalhando essas informações, fazendo esses processos para conseguir transformar em relatórios estratégicos, relatórios focados lá no CEO, focado no recrutador que vai tomar a decisão, focado no recrutamento interno, por exemplo, né? O próprio recrutamento interno, a gente provavelmente está falando hoje aí com muitas pessoas de empresas, nem todas são grandes, a gente vive num país que tem muitas empresas pequenas, mas que também tem recrutamento. E que acabam esquecendo esse processo de recrutamento interno e a oportunidade que ele cria para você ter uma retenção de mão de obra, né? Empresas grandes já trabalham aí com 70%, 80% de meta de recrutamento interno, né? Não sei se tá dentro essa porcentagem, mas eu tenho falado recentemente com grandes empresas, eles me disseram que sim, tá? E esse processo de recrutamento interno ser mais assertivo, né? Então, hoje o trabalho árduo ali do processo de desenvolvimento da plataforma do Talent Edge está sendo realmente encontrar aonde estão esses pontos-chave de tomada de decisão que o RH, ele toma essa decisão, né? Não estamos falando de fatores políticos, fatores de empréstimo, juros, taxas de não sei... fatores dentro de casa, são coisas que dentro de casa a gente toma a decisão e a gente pode melhorar de forma assertiva, com um clique, às vezes você encontra esse caminho mais certo. Cris, nós estamos encaminhando para o final, falamos bastante coisa aqui, um momento de grande importância para o nosso congresso, falando sobre finanças, né? Quando a gente fala em recursos humanos, às vezes é tão humano que esquece número, mas ele impacta financeiramente em toda a empresa. Para fechar, você acredita que o erro do RH ele pode quebrar uma empresa, pode quebrar o caixa da empresa, pode ser crítico o problema? Vamos lá, eu acho que, se eu olhar isoladamente, talvez a resposta seja não, né? Ok, o RH sozinho não derruba a empresa nenhuma. Porém, como ele é talvez o fornecedor mais importante internamente, o fornecedor interno mais importante, a falha ou a carência de atuação da RH pode colaborar muito na decadência de um negócio. Especialmente quando a gente fala de estratégia e futuro, qual que é um dos grandes... Assim, nenhuma empresa quebra por causa de uma única causa. Não é só a mudança de mercado, não é só a mudança de direção, quando eu falo de pessoas no cargo diretivo, não é só a mudança tecnológica. Em geral, é um conjunto de causas que leva a isso. E esse conjunto de causas, Ernesto, ele é mais ou menos como a historinha do sapo na panela de água quente, né? Eu não sei se isso é fato, mas a gente acaba aceitando como verdade que se você botar o sapo na água fria e for esquentando lentamente, ele morre cozido ali, ele não reage. É isso. E tem
muitas empresas que, por falta dessa oxigenação de inteligência, podem, sim, encontrar uma caída, um momento de decadência. Então, vamos quebrar, talvez não seja quebrar, mas passar por um momento difícil. E nesse aspecto, o que me parece? Me parece que o RH tem uma função importante no sentido de ser o líder, de ser o grande propagador, né, dessa ideia de atualização, de transformação, de alimentar a ambição das pessoas para que elas não se acomodem e achem que aquilo que elas estão fazendo, elas estão dando o máximo, né? Tem uma metáfora bem legal, né? Que um avião está andando a pleno, né? Velocidade de cruzeiro. Mas se ele estiver indo na direção errada, amigo, não adianta, né? Então, eu acho que nesse sentido, o RH tem um papel fundamental, né, de oxigenar e ajudar a liderança a construir esse futuro. E se a gente conectar a questão da inteligência de dados, né, no fim, inteligência de dados não é apenas saber mais sobre as pessoas. Ok, né? Vamos lá. A OpenAI permite um conhecimento absurdo, né? E facilita muito a tomada de decisão. Mas não é só conhecimento, é a tomada de decisão. Então, a gente vai ajudar as organizações, o RH que ajuda as organizações a decidir com responsabilidade que tipo de futuro quer construir, que pessoas esse futuro exige. Então, acho que esse seria, talvez, a gente falou um monte aqui, mas se pudesse fazer uma síntese, é isso, né? Ajudar a organização a escolher um futuro que vale a pena e, ao mesmo tempo, olhar para as pessoas e entender que pessoas são necessárias para a construção desse futuro. A inércia, ela é arriscada, né? Então, a tomada de decisão, ela, às vezes, certa ou errada, ela é a melhor decisão, né? Porque se você errou, ainda assim você tem a oportunidade do aprendizado e a melhoria contínua, ela também acontece com os erros. Então, talvez seria a principal dica do dia. Cris Oliveira, muitíssimo obrigado. Eu fico eternamente agradecido pela sua participação, engrandecendo aí o nosso congresso. E os últimos palavras são suas para a gente finalizar nossa entrevista de hoje. Fique à vontade, Cris. Muito obrigado. A minha palavra nessa é de gratidão e estou muito feliz de poder prestar essa colaboração. E eu entendo que esse congresso e as Talentiers, elas têm um papel fundamental, ajudar os líderes a ganhar essa clareza, né, alinhar tempo, alinhar estratégia e poder, através disso, fazer escolhas melhores. Né? Vamos lá. Eu gosto muito de falar do futuro, a gente constrói o futuro nesse momento. Esse futuro está acontecendo aqui e agora, e isso tem um mérito muito grande, né, da realização desse congresso e da disponibilização do talento para as organizações. Muito, muito obrigado, um sucesso aí a todos.